Militantes de extrema esquerda queimaram 2 templos religiosos em Santiago, capital do Chile, durante uma manifestação no domingo. Uma delas foi a Igreja da Assunção. Quando a cúpula pegou fogo depois do desabamento da estrutura, vários manifestantes comemoraram. Antes, próximo ao local onde ocorreu o atentado, outro templo dos carabineiros foi saqueado e queimado. Contudo, os bombeiros conseguiram apagar as chamas antes que elas causassem maiores danos. E a cúpula da igreja vem abaixo, os manifestantes celebram a destruição do templo. O ministro do Interior e Segurança, Victor Pérez, reagiu dizendo: queimar igrejas é uma expressão de brutalidade, ao destacar que durante o dia a polícia protegeu as estações de metrô de Santiago, os ônibus do transporte público e outros alvos dos violentos ataques do ano passado. O ato ocorreu um ano depois da explosão social de 18 de outubro de 2019 e a uma semana do processo eleitoral mais importante das últimas 3 décadas, o plebiscito de 25 de outubro, que definirá o destino da atual Constituição, vigente desde 1980. É a apoteose da ignorância, né, do obscurantismo, com o apoio velado de uma elite esclarecida e intelectual, não só no Chile, como em todo o continente, em todo o mundo. Nós estamos vendo e vimos, um ano atrás, esse tipo de revolta, entre muitas aspas. Isso não é uma revolta como se tenta apregoar. Isso não é um povo insatisfeito, buscando de forma justa reparações ou protestando contra os poderosos. Isso é uma militância treinada, organizada, para desestabilizar e para montar, como a gente diz, entre muitas aspas também, narrativas progressistas. Como assim? A gente tem uma licença poética agora para a violência? Tem uma licença poética macabra para a violência. Nós vimos, um ano atrás, o ex-presidente Lula, o ex-presidiário, que estava justamente nessa época no seu caminho de soltura, né, da prisão, apesar de condenado a mais de 20 anos por corrupção, beneficiado por uma manobra do STF, dizia Lula esperar que os acontecimentos no Chile, ou seja, a pancadaria, a queima, viesse para o Brasil. A gente tem o dever de lembrar e lembra esse tipo de coisa. Lula dizia isso sem nenhum veto, sem nenhum senão, ressalva, dessa elite que se finge de progressista, se finge de libertária e que está se tornando, Vitor, cada vez mais uma elite obscurantista de boa aparência. Esses atos violentos, no caso, atingindo de forma boçal um símbolo religioso, há uma epidemia desses atos. E não só contra símbolos religiosos, contra símbolos históricos também. Estátuas são depredadas porque certos personagens atuais fingem que estão fazendo justiça histórica. Cancelam, né, como se diz na terminologia atual, Cristóvão Colombo, dizendo que a premissa deles é burra, né, porque eles são burros. Isso, como falei no início do comentário, isso é um tsunami de ignorância, né? Isso é um tsunami de mediocridade. Eles dizem que estão fazendo justiça aos povos massacrados pelo Cristóvão Colombo. Eles são ignorantes. Eles não entendem o processo histórico. Eles querem que o Cristóvão Colombo tivesse sido o politicamente correto do século XXI. E a maior tragédia, Vitor, o maior drama, é que há uma claque, há um apoio. A gente hoje, e esse é o lado que eu reputo negativo das redes sociais, que eu considero um fenômeno altamente saudável, e vai resultar saudável, a gente está aí num processo, mas nós temos hoje esse lado perverso da rede social, que é a avidez por um título. E se o enunciado associa
depredação, estupidez, boçalidade, a algo que alguém chamou de progressista, seja um youtuber idiota, seja um cantor decadente que se apresenta como um líder progressista, esquerdista, ou qualquer coisa assim, você tem aí então a formação de uma claque na internet. Gente, olha, esses aqui estão dizendo, esses referenciais estão dizendo que isso é um ato progressista, eu quero posar de progressista, né? De homem sensível, mulher consciente, essas coisas assim pueris que viraram afetação de valor hoje, na superficialidade das redes. Então elas vêm e sancionam esse arrastão de obscurantismo, de estupidez tolerada, permitida. Então a gente viu, né, nesse momento aí de pandemia, em que isso vai ficar na história, eu pelo menos tenho uma clareza grande em relação a isso. Foi a maior epidemia de falsas éticas que o mundo já viu, supostas éticas brutais, né? Muitas vezes nós vimos cenas, inclusive, de violência fantasiada de segurança sanitária, e os supostos defensores aqueles de plantão, né? Aqueles que vivem acusando todo mundo de ditador, fascista, genocida, em silêncio, sobre atos brutais de policiais, de forças de Estado, contra cidadãos inocentes. E aí, de repente, você vê, como citou aqui no comentário anterior, a Ana Paula Henkel falando sobre a boa vontade em relação a Black Bloc, Antifa, essas alegorias carnavalescas, né, fantasiadas de movimento. Tem gente que diz, não, isso é marxista. Eu me recuso a dizer que é marxista. O marxismo é um equívoco, mas isso é submarxismo. Isso é bloco de sujos, né? Você dizer que você vai sair depredando, destruindo tudo e tentar conferir uma ideologia revolucionária, isso não há alguma, né, ideologia revolucionária alguma. Isso serve de bucha para gente aparecer, para artista decadente ter espaço na imprensa, para vitaminar campanha, por exemplo, do Partido Democrata, quem diria, nos Estados Unidos, né? Está se alimentando dessa brutalidade consentida por intelectuais, por gente esclarecida, que resolveu, enfim, resumindo, né, essa elite esclarecida é responsável por isso, ela sanciona, ela se cala quando o Lula, por exemplo, diz que quer ver os protestos do Chile, entre aspas, que são destruição, chegarem no Brasil, porque ela quer posar de progressista. Ela quer dizer, ela desiste do fica em casa por 48 horas para sancionar destruição, violência, obscurantismo, elegia da ignorância contra símbolos históricos, religiosos, etc., e nacionais, bandeiras queimadas, etc., para dizer que aquilo é revolucionário. Aí não tem problema nenhum aglomerar, todo mundo na rua. A máscara serve só para tapar o rosto de quem está quebrando tudo, para se defender da polícia. O vírus eles esquecem por 48 horas, depois voltam àquela empatia, aquela falsa empatia do fica em casa. Foi isso que nós vimos nesse período todo. E eu queria dizer, Vitor, que o Chile tem que ter muito cuidado com isso, porque o que nós vimos na Argentina, antes que é a causa da volta do kirchnerismo, desse populismo bandoleiro ao poder, foi justamente a fraqueza, a hesitação do governo Macri, que seria o governo liberal, pragmático, etc. Então o Chile precisa que tenha um governo supostamente também liberal, precisa prestar muita atenção no exercício da sua autoridade, não autoritarismo, porque senão vai ser também devorado pelo populismo.